Olá, boa noite. Bem, então, a ideia é que a gente pegue o que vocês elaboraram, tema e problema, que vocês fizeram depois que assistiram a aula de Ana Larissa, né? Para a gente poder ver se tá bom, o que é que pode melhorar, quais são as questões aí que podem ser organizadas em torno do tema e do problema, e as dúvidas, né? Os problemas, né? As questões, as dúvidas que vocês tiveram ao elaborar esses dois elementos aqui do projeto. Então, a partir de agora, né, da aula de hoje, todas as outras aulas dos nossos encontros terão mais ou menos essa dinâmica. Vocês vão sempre assistir a videoaula que vai tratar do elemento específico lá do projeto, depois vocês vão elaborar aquela parte do projeto, e aí depois no encontro síncrono, né, encontro aqui conosco, aí a gente vai corrigir, ver o que é que tá bom, o que é que pode melhorar, as dúvidas que vocês tiveram, os problemas em torno disso, tá bem? Como vocês acham que a gente pode começar seguindo aqui seguindo a ordem? Acho que pode ser, né? A ordem alfabética. Eu acho que houve esse pequeno, né, ruído na comunicação, porque eu acho que, não sei se ficou claro isso no encontro passado, que era para vocês assistirem a videoaula, né, gravada, e depois elaborar essa parte da questão, né, do problema e do tema e do problema no caso, né? Mas a gente pode, por exemplo, Arthur, pensar nisso agora, né? E aí, se você puder pensar no tema, no problema, à medida que os outros apresentam e tal, e aí a gente pode tentar organizar as ideias, ver se tá no rumo, no sentido interessante, tá bom? A gente pode fazer isso, quem não fez isso. Isso, então vamos já pensar aí nessas questões dos temas mais específicos. E a gente pode fazer esse exercício, inclusive agora, não há problema nenhum. O encontro é justamente para isso, para que a gente possa alinhar as atividades que fizemos ou as dificuldades que tivemos nesse sentido, tá bom? Bom, então eu acredito que seria mais interessante... Ela saiu? Acho que é porque ela vai mandar o e-mail, né? A gente poderia começar por quem já tentou fazer, tá? Tentou pensar um tema e um problema, não é? Eu acho que a gente pode começar por quem já começou, né? A elaborar alguma coisa, mesmo que não tenha concluído, mesmo que seja uma ideia vaga, tá? Para a gente poder fazer esse exercício em conjunto para a elaboração do tema. Tá bom? Alguém gostaria de se candidatar a começar? Alguém que fez? Que já pensou num tema e num problema? Ou ninguém fez ainda? Eu fiz. Então pronto. Então vamos começar contigo, Daniela. O tema, eu pensei sobre representatividade política feminina. Aí, inicialmente, eu achei que seria um tema pequeno. Aí, estou pensando em colocar uma análise integrativa. Ou é suficiente representatividade política feminina? Representatividade política feminina. Já é um tema. Já é um tema. Porque, vejam, quando a gente pensa no tema, o tema ele é justamente isso. É essa... questão bem ampla, né, o assunto, digamos assim, bem amplo, e que a gente vai delimitando ele, e vai delimitar ele, por exemplo, no problema. Né? O problema vai servir justamente para isso, para delimitar o tema. Então, deixa eu anotar aqui no chat, só para a gente poder ir lembrando do que a gente está falando. Tu falou que é como? Subrepresentação, é? Subrepresentatividade política feminina. E é bom a gente fazer uma observação a respeito do que você acabou de colocar, né? Um tema pequeno. O tema ele não tem um tamanho definido, assim, não precisa ser um tema grande, como a gente vê. Geralmente temas grandes são aqueles temas finalizados que já estão bem delimitados. Então é quando você já tem lá bem destrinchadinho o que você vai fazer, tá bom? Então não se preocupa tanto com o tamanho, não. Você já tem um norte do que você quer falar. Então, em cima disso aí é que você vai começar a fazer as perguntas para problematizar o seu trabalho. Tá bem? Porque veja, Daniele, só se a gente pensar nesse teu tema, por exemplo, a gente já tem muitas discussões aí que já estão delimitadas, né? Então, veja, eu estou falando de representação política, né? Então, dentro do próprio espectro da política, da tomada de decisão, da organização coletiva, eu estou tratando apenas da representação. Então, já estou limitando essa organização política, né? E eu também não quero falar de organização religiosa ou organização da sociedade civil, enfim, organização política, então diz respeito ao Estado. Essa organização, essa representação, ela diz respeito ainda à mulher, né? Uma representação feminina. Mas não é uma representação qualquer, porque já está implícito aí no tema, na verdade explícito, né? De que eu estou pensando numa representação deficiente, né? Uma representação
aquém daquilo que é o ideal, se a gente pensar numa representatividade ideal, por exemplo, num sistema democrático. E a gente ainda está falando de sistema democrático, né? Porque só existe representação numa democracia, que não é uma democracia direta, digamos assim, uma democracia representativa. Então veja que não é pequeno, quando você fala assim, o tema é pequeno, por exemplo, mas tem muita coisa aí. Veja que eu já falei vários ramos que estão delimitados em torno desse tema aí. Então tem muita coisa para ser pensada em torno disso, né? Que é muito interessante, na verdade. Eu só achei que poderia ser pequeno por conta dos títulos, dos temas que a gente vê, né? Sempre tem 2 pontos e um monte de coisa. Uhum. Aí, por isso que eu fiquei. Se era, é possível até que seja delimitado mais ainda, tá? Sim, é possível que o tema ainda seja mais delimitado, por exemplo. Então, lembra que a gente, quando falou da aula, né, existem algumas perguntas que a gente pode se fazer para delimitar mais ainda o tema, né? Se tem um tema, ele pode estar, de fato... Porque quando você falou que o tema era pequeno, na verdade, esse tema aí pode ser o inverso de pequeno, pode ser grande demais, né? Ainda não está muito delimitado. Então, o exercício que a gente pode fazer agora é de delimitar esse tema, né? Deixar ele mais enxuto ainda, né? Porque ainda está muito amplo, digamos assim. Diz aí, Harrison. Mas eu estou entendendo a colocação dela. É bom a gente diferenciar tema de título, tá bom, pessoal? O tema, ele vai ser uma representação ampla, conceitual. Então, aqui, conceitualmente, dentro dessa temática, a gente pode abordar uma imensidão de assuntos, de temas que estão correlatos. O que nós vemos no trabalho, aquela coisinha lá, trechinho elaborado, que tem geralmente 2 pontos, subtítulo, ali vai ser o título da produção final que a gente tem. Então, num artigo, numa monografia, numa dissertação, enfim, nos trabalhos acadêmicos em geral, na elaboração, nós temos um tema, que é o campo de estudo onde a gente vai se inserir, tá bom? E aí, na produção final, quando nós formos escrever, geralmente a última coisa que se faz, que se elabora, né? Ao final você para e pensa qual vai ser o título do meu trabalho, tá bom? E aí, sempre vai ser uma remodelação do tema que a gente escolheu, tá bom? Mas essa descrição bonitinha, toda arrojada, geralmente ali é o título que a gente vê, tá bom? Mas o tema vai ter uma representação conceitual, ampla, que a partir daí a gente vai problematizar e delimitar. Basicamente o que vai te dar o pontapé para começar as leituras, as investigações a respeito desse tema, o que é que tem sido falado, qual outro recorte eu preciso fazer para que eu não me perca no tema e queira falar muitas coisas que acabem não dando tempo dentro do período que eu tenho. Então, o tema também ele serve para isso, para nos dar assim um norte mesmo, né, como os meninos falaram. E sempre, do meio para o fim do caminho do trabalho, sempre acontece da gente ou incluir algumas coisas que não esperávamos no começo, ou manter, e aí acaba que o título realmente muda bastante. Então, mas já é super interessante. Esse é um ponto extremamente interessante, principalmente agora pós eleições municipais, que a gente já começou a ver uma movimentação, né, em relação a isso também. Que mesmo assim continua ínfima, né? Exatamente. E aí você conseguiu já pensar em uma questão, problema, dentro dessa temática? Por que as mulheres têm baixa representatividade na política? Tá certo? Eu nunca fiz, viu? Esse é o primeiro. Porque a formulação do problema vai começar com essas indagações mesmo. Aquilo que você vai se indagando a respeito do que você está interessado em estudar. Então, você olha para esse tema. E aí, por exemplo, é uma pergunta que acho que a gente já bateu nessa tecla aqui algumas vezes. Não precisa ser complexo. Muitas vezes o menos é mais. Então, você olha para esse tema e você pensa, por que as mulheres elas têm essa baixa representatividade? Então, isso é uma questão válida de pesquisa. Aí, a partir dela, a gente vai fazendo os recortes, direcionando um pouquinho mais, deixando ela um pouco mais específica, mas, assim, é muito válida. Não desqualifica a tua pergunta, não. Tá ótimo. Outra coisa que eu queria saber,
a gente tem que procurar a bibliografia até 5 anos, ou pode ser mais antiga? Essa questão dos 5 anos, Dani, é muito mais para a gente poder pensar que o trabalho ele tem que ter alguma coisa de atual, né? Então, por exemplo, se vai falar sobre subrepresentatividade política feminina, eu não posso fazer o meu trabalho todo lendo o que se escreveu sobre isso lá em 1950, né? Porque o contexto que a gente vive hoje é diferente, né? Você tem mais de 70 anos de diferença, o contexto da mulher é diferente daquele. Pode ser que nesse período de tempo, em 70 anos, outras teorias, reflexões tenham sido feitas e que respondam melhor à minha questão do que aquelas teorias que foram feitas, né, há muitos anos atrás. Mas também, dependendo do trabalho que a gente vai fazer, por exemplo, esse seu trabalho, eu preciso usar o que a gente vai chamar de autores clássicos. Então, eu preciso usar autores que discutiram democracia, eu preciso usar autores que discutiram a participação da mulher na política, na época em que a mulher ainda não participava, na época em que você teve o começo, né, do movimento feminista, angariando isso como bandeira, como os direitos civis e políticos, a participação da mulher nas decisões. Então, eu preciso ler esses textos, mas eu não posso ficar só neles, porque eu preciso também demonstrar que eu tenho um domínio, um contato com aquilo que se produz hoje sobre esse tema, né? Então, isso é uma... Eu estou perguntando isso porque eu tenho um livro que até foi bem difícil encontrar, e é de 2001, mas eu entendo que é muito interessante. Uhum. Não se apegue a isso, não, a essa questão da data, assim, no sentido de que eu só posso usar textos até ano X, né? É bom que o seu trabalho tenha também esses textos, tá? Então, não é para ter uma coisa só, certo? Então, a questão é você mesclar. Daniela, então, você é isso. Então, tem esses autores que tem que ter, né? Diz aí, você vai perceber que, a depender dos temas, vão ter autores que você quase que obrigatoriamente vai precisar citar. Até porque se você levar para uma banca, a banca, tendo conhecimento naquela área, vai te cobrar. Enquanto pesquisador, mas você não leu fulano, cicrano, beltrano, que tratam, né, que foram, assim, pioneiros em escrever sobre isso. Então, tem autores realmente, como o Cristóvão falou, que são clássicos, são necessários na temática e que você precisa citar. Então, não precisa você ficar muito presa a isso. Agora, é ter esse cuidado de também não ter erros graves, por exemplo, de utilizar questões de direito que já estão revogadas e que aí trariam problemas, a não ser que na sua temática, no seu trabalho, a questão da revogação seja necessária de ser discutida no meio dele. Mas ter muito cuidado, porque eu já tive situações de participar de banca em que o aluno usou legislação revogada e usando como sendo atual. É aquilo que está sendo aplicado. Quando já faziam mais de 5 anos que a legislação não era mais aquela, né? Então tem só que ter esse cuidado. Mas de utilizar sim, e claro, trazer aquilo o que é atual, sempre até para mostrar que você, enquanto pesquisadora, que já tive professores que me falaram muito isso no mestrado, você não é preguiçosa, mas que realmente busca, né? Saber, conhecer, para então tornar o teu trabalho, até para outros pesquisadores, uma fonte, né, de novas pesquisas. Eu queria até complementar, eu lembrei daquilo que você falou em um dos encontros, não lembro agora qual foi o módulo específico, mas você disse, não cite o Código de Hammurabi, né? Quando a gente está fazendo um contexto histórico. Mas muitos trabalhos a gente vai trabalhar em algum momento, não estou dizendo que vai ser obrigatório ter lá um tópico, construção histórica do objeto, não. Mas em algum momento, por exemplo, nesse caso aqui, acredito que seria possível, por exemplo, você buscar algumas fontes para saber o contexto histórico brasileiro da participação feminina em algum momento. Então, para esse tema específico, para entender esse ponto específico, caberiam, sim, alguns autores dentro desse contexto. Então, por exemplo, se você está analisando
da Constituição de 88 para cá. Autores que trabalharam essa temática, pelo menos dos anos 90 para cá, têm alguma validade, entende? Para compreender um pouco. Agora, se você está querendo entender aquilo que a gente chama do estado da arte, que é como esse tema está representado hoje, o que é que eu tenho hoje a respeito desse tema, aí já não é interessante que você busque autores antigos, porque o estado da arte naquela época era outro. Então, hoje nós temos uma outra visão, um outro contexto, novos elementos, novos pontos a se analisar. Então, vai variar dependendo disso, do contexto que você está querendo tratar, o que é que você está querendo compreender. Se é uma questão que envolve algo atual, é importante que você busque autores mais atuais. E mesmo que sejam autores antigos, às vezes você pegou uma obra que é, sei lá, de 2005, mas o autor ainda é vivo, ainda pesquisa e está renovando edições. Então, vê se também, se não lançou uma edição nova, atualizando, enfim. É sempre bom a gente atentar isso, olhar para esses detalhes de dado também. E aí, essa questão do tema, Daniele, por exemplo, quando você pensa nisso aí, aí eu posso pensar na delimitação, né? Então, por exemplo, essa subrepresentatividade que eu estou falando, ela é em algum lugar específico, né? Porque pela questão que tu levanta, tu está tentando, ou vai tentar investigar, as razões da subrepresentatividade. É isso? Só que aí vejam, dependendo do lugar, né, e da época que eu estou analisando, eu posso encontrar respostas diferentes. Então, por exemplo, talvez os motivos de uma subrepresentatividade lá no continente europeu, ou na África, ou em outros países da América, sejam distintos dos motivos para qual a gente tem uma subrepresentatividade no Brasil, por exemplo, né? Então, uma forma de delimitar poderia ser pensar uma subrepresentatividade dessa política feminina no Brasil, né? E aí eu posso também fazer outros recortes, né? Eu posso fazer recorte de classe, por exemplo, eu posso fazer recorte de gênero, já está feito, né? Mas eu posso fazer recorte de raça, né? Eu posso pensar também... Se for para a raça, reduz ainda mais. Entendeu? Então veja que eu só estou levantando a questão para ti, de que muitas vezes, dependendo do recorte que nós fizermos no nosso tema, nós vamos encontrar respostas distintas, né? Respostas diferentes para essas questões. Então, por exemplo, pode ser que para uma mulher de classe média e branca que more numa cidade, ou seja, na zona urbana, ela não se sinta tão subrepresentada, né? Mas se eu pensar numa mulher que mora no interior, né, que é agricultora, e por aí vai, ou seja, se tem outras características desse grupo que eu estou analisando, talvez eu tenha uma outra razão e um outro grau de subrepresentatividade, por exemplo. Então, essas questões, esses recortes que eu estou dando, né, tanto geográfico quanto de classe e de raça, podem ser utilizados, né, como elementos para você delimitar mais ainda o seu tema, né? E eu posso também ter, como você sugeriu no começo, uma delimitação ainda teórica, porque eu posso discutir essa subrepresentatividade por um ponto de vista teórico, por exemplo. Qual foi o outro termo que tu ficou falando lá no começo, para delimitar o tema? Reflexividade? Não lembro. Uma análise integrativa. Integrativa, né? Então, por exemplo, essa análise integrativa poderia ser uma forma de você delimitar conceitualmente o aspecto do tema e da pesquisa, portanto. Tá? Então, são ajustes que podem ser feitos, eu acredito que são interessantes serem feitos, porque eu acho que se você não faz, se você diz assim, quais as razões da representatividade, da subrepresentatividade da política da mulher, né, ou feminina? Então, se você não faz nenhuma delimitação, dá a entender que você acha que a resposta que você vai encontrar, ela serve para todos os contextos, para todos os países, para todas as raças, para todas as classes. Quando, na verdade, pode ser que as respostas elas sejam variáveis de acordo com esses elementos que vão sendo inseridos aí nessas questões. Então, acho que pode ser uma coisa a se pensar. Diz aí. Mas, de acordo com a teoria feminista, o ponto principal é divisão sexual do trabalho. E aí, quando eu utilizo o critério raça, ele vai ser adicionado mais uma opressão. A primeira opressão, ser mulher. E a outra questão, ser negra. Né?
Mas o que eu agora é que elas apontam essa questão, né, da divisão sexual do trabalho. Tudo parte daí. Mas eu acho então que essa questão da divisão sexual do trabalho, por exemplo, ela pode entrar com um elemento para delimitar esse tema, porque não está explícito. Então, como não está explícito, eu não posso inferir que ele está aí, entendeu? Do jeito que ele está, por exemplo, parece que não há recorte nenhum, nem com relação às questões da divisão sexual do trabalho, por exemplo, tá? Mas uma outra questão que me surgiu agora é que ao invés de falar em subrepresentatividade, e aí pode ser uma outra pesquisa, na verdade, né? Não necessariamente essa, eu poderia discutir as subrepresentatividades, né? Ou seja, porque dependendo do ângulo que eu olho, a subrepresentatividade vai ter uma outra conformação, por exemplo. Tá? Então, eu acho que se você vai estar querendo pensar o elemento preponderante como sendo essa divisão sexual do trabalho, por exemplo, eu acho que precisaríamos pensar em como ele estaria explícito aí no tema, né? Poderia vir até isso, né? A divisão sexual do trabalho e a subrepresentatividade política feminina, certo? Isso poderia ser esse elemento aí, que é um elemento de delimitação, está aí no título, certo? Essa divisão sexual do trabalho, tá? Porque aí você iria fazer, como você está dizendo, uma relação entre as duas coisas. Existe relação, ou já seria outro problema, né? Existe relação entre a divisão sexual do trabalho e a subrepresentatividade? Então, por exemplo, eu estou querendo saber se esse elemento ele é causa da subrepresentatividade, né? É um fator que implica na subrepresentatividade, por exemplo. Então, a divisão sexual do trabalho é um fator que implica na subrepresentatividade política feminina? Poderia ser um problema, poderia ser esse o problema, por exemplo, né? Porque aí estaria fazendo uma delimitação mais detalhada do tema. E essa delimitação geográfica também, Harrison está lembrando aí, que eu poderia pensar isso para o Brasil, né? Ou para a América Latina, no contexto desses países periféricos, por exemplo. Vocês ainda não viram o módulo de metodologia, ainda está no cronograma. Talvez seja o próximo, mas uma forma que pode ajudar a resolver qual caminho escolher é também o objetivo da pesquisa. No caso, você quer fazer uma pesquisa para explicar algo, explicar então essa relação de causa e efeito, como colocou agora, entre um determinado fator e essa baixa representatividade, ou você quer fazer uma pesquisa exploratória, onde você vai descobrir, identificar quais seriam esses fatores que estão atuando para implicar nessa baixa representatividade. Entende como eu tenho dois objetivos diferentes aqui? Um, eu estou tentando conhecer, identificar. Eu parto do pressuposto que simplesmente há uma baixa representatividade. E o que é que está ocasionando isso? Eu não sei. Eu vou tentar descobrir dentro do contexto que eu vou me propor a analisar. Então, esse é um caminho a seguir. Aí outro caminho. Eu entendo que possivelmente, o que pode acarretar essa baixa representatividade seria justamente a questão que o Cristóvão colocou agora, que foi da divisão do trabalho, enfim. Então, se eu tenho essa questão específica, eu posso partir nesse caminho para tentar entender as relações e como isso atua entre causa e efeito, entende? Então, isso já seria outro caminho a seguir. Então, facilita para você entender o que você quer pesquisar, qual o problema você vai resolver, tentar já pensar nesse sentido. Você quer explicar algo, você quer descobrir algo, você quer descrever algo. Então, o que é que você quer tratar dentro desse problema? Entende? A gente ele vai tratar também dos outros. O áudio está um pouquinho ruim. Enfim. Clareou alguma coisa? Ajudou de alguma forma esses comentários? No WhatsApp. Tá bem, então. Aí depois, porque aí quando a gente coloca a atividade lá no Classroom, aí você vai lá e preenche só para ter registrado, assim, para não se perder, entendeu? Para que a gente consiga ir acompanhando com o título, o problema, vocês até o final, tá bom? Para a gente vai ser importante ter esses dados escritos, assim, né? Para além daquilo, tá bom? Tá, obrigada. Quem mais pensou em alguma outra coisa?
Vamos lá, Mayara. Boa noite. Eu pensei em um Boa. tema sobre a acessibilidade no ensino público. E a problemática seria as dificuldades da inclusão social de deficientes no ensino público. Também tive dúvidas se a problemática não poderia ser algo mais atual, como as dificuldades de inclusão social dos deficientes no ensino remoto, que é algo mais atual da nossa realidade, mas eu estou numa dúvida, justamente por ser atual, se já há estudos, embasamentos sobre isso, sabe? Uhum. Então vamos lá, pensar sobre o seu tema. Primeiro que deixar o tema mais atual, por exemplo, é sempre uma coisa boa, né? Porque você tem uma importância maior e um interesse maior pelas coisas que estão acontecendo atualmente. Na verdade, e aí só vou fazer agora, aproveitando o que a Mayara falou, uma distinção aqui, conceitual, só para a gente poder seguir, né? Há duas coisas dentro dos projetos, o que a gente chama de problema e o que a gente chama de problemática. O problema refere-se exclusivamente àquela pergunta, né? Então, é bem delimitado, aquela pergunta. A problemática é essa contextualização que você faz para chegar no seu problema, tá? Então, o que a gente está pensando, portanto, aqui em torno do problema, né? Então, essa problemática que Mayara está se referindo, portanto, seria o problema, na verdade, né? O problema do tema, né? O problema daquele assunto, daquela questão. Mas vamos lá, Mayara. Primeiro que eu acho que todas essas delimitações que tu mencionou, por exemplo, elas podem vir primeiro para o tema, né? Então, por exemplo, se eu quero tratar sobre as deficiências, as dificuldades da inclusão dentro do ensino formal, por exemplo, durante a pandemia, isso já é o meu tema, porque eu já tenho uma delimitação daquilo que eu quero estudar, né, do assunto que eu quero estudar. Aí depois eu vou fazer uma pergunta em torno desse assunto, né, desse tema, portanto. Mas o tema, ele não precisa ser tão genérico assim, né? A inclusão, por exemplo, como foi que tu falou, a inclusão no ensino, deixa eu anotar aqui, porque aí lembro que Social eficiente no ensino remoto. então, já que tu tem aí, anota aí no chat, Harrison, só para ficar lembrando aqui, então seria a inclusão no ensino remoto, né? Pronto, esse seria já um tema, e veja que está delimitado, mais do que a primeira hipótese que tu levantou, por exemplo, né? É isso mesmo, inclusão social, né? Isso. Pronto, então veja que já tem vários elementos que delimitam. Primeiro, eu quero tratar daqueles alunos que possuem algum grau de deficiência, então eu não estou tratando de qualquer aluno. Eu quero tratar de uma integração social e não apenas de uma integração ou de uma inclusão. E aí já falei duas coisas, né? Há uma diferença entre integrar e incluir. Então vejo que já tem outra delimitação no seu tema. E eu estou pensando no ensino remoto, né? Então não é essa inclusão no ensino regular. Regular no sentido de físico, presencial, né? Mas esse ensino remoto, que pode ser pensado a partir de agora. Então, tá aí o meu tema, né? Aí qual foi o problema que tu levantou? O problema foram as dificuldades, não foi? Ou seja, quais são os desafios, dificuldades para que isso aconteça. Não é isso? Pronto. Então essa seria a minha problemática. Veja que lá, no caso de Daniele, por exemplo, ela queria saber quais as causas, né? Quais as razões para a subrepresentatividade feminina. Ou quer saber se a divisão sexual do trabalho é causa ou fator da subrepresentatividade política feminina. No teu caso, você está pensando sobre como é que esse elemento ele se estabelece, né? Como é que essa inclusão ela acontece. E aí quais são as dificuldades ou os desafios de se incluir pessoas com deficiência durante o ensino remoto, por exemplo, que você pode tomar como base o período agora da Covid, né?
E aí Harrison já fez um ajuste terminológico, né, Harrison? Ao invés de falar de deficientes, pessoas com deficiência. É o termo Que o se próprio usa nessa estatuto, questão. né, da pessoa com deficiência, ele fez essa mudança também no termo. Uhum. Você pensa nisso. Tem outra coisa, um ponto que peguei aqui, você comentou, Mayara, que é um receio de já ter trabalhos publicados nessa área. E agora? Eu não vou pesquisar sobre isso. Uma coisa que é bom a gente relembrar sempre é que a pesquisa, de uma forma geral, ela nunca vai esgotar um tema. Então, nós mesmos aqui, definindo o nosso trabalho, a gente não pretende analisar o tema em toda a sua totalidade. A gente não vai esgotar nenhuma das temáticas que a gente escolher por aqui, tá bom? Então, essa é a importância de delimitar bem o tema, porque a delimitação é o que vai conferir a exclusividade de cada trabalho. Por mais que sejam em temas muito semelhantes, eles nunca serão iguais, tá bem? Então, por exemplo, se você está analisando a inclusão social da pessoa com deficiência no ensino remoto. Se eu incluir aqui nesse tema uma delimitação geográfica simples, colocar inclusão social de deficientes no ensino remoto no município de Juazeiro do Norte, um exemplo. Aqui eu já tenho uma pesquisa muito específica e que, por mais que ela tenha sido realizada no Crato, ela não vai ser a mesma realizada em Juazeiro. Entende? Então, é só um exemplo bem simples para compreender como um tema, ele, por mais semelhante que seja, ele nunca será igual. Tá bem? Isso, né? Isso mesmo. Conseguiu entender, Mayara? Te ajudou de alguma forma? Sim, me ajudou muito. Muito obrigada pelas palavras. Eu vou fazer algumas buscas de artigos, né, para me embasar nesse tema, que é um tema que eu tenho muito interesse. Eu participo, inclusive, de um grupo de estudos sobre inclusão social, então isso já vai ser um grande suporte. Ótimo. E essa é uma forma de a gente conseguir delimitar mais o tema, né? Melhorar o nosso tema, melhorar o nosso problema, lendo sobre ele. Então, quando você começar a ler coisas sobre isso, por exemplo, então você vai pegar artigos que tratem sobre ensino remoto e pessoa com deficiência e inclusão social. Então, você vai tratar vai pensar e ler sobre essas 3 questões e ver como elas podem ser articuladas. Então, quanto mais informação você tiver sobre esses elementos todos, melhor vai ser a construção do seu tema, do seu problema, tá? Mas agora para o nosso objetivo... Professor, eu tenho uma certa dificuldade, particularmente em relação a filtrar as informações. O senhor tem alguma dica em relação a isso? Porque geralmente quando eu leio muitos artigos, eu fico muito sobrecarregada de informações e acabo sentindo essa dificuldade na filtragem. Então, veja bem, Mayara, você tem que lembrar sempre qual é o seu propósito naquelas leituras, né? Então, porque você precisa retirar da leitura as informações que serão úteis para aquilo que você está querendo. Então, por exemplo, eu tenho lá um trabalho que trata sobre inclusão social, só que ele trata da inclusão social numa escola X, no interior e no ano de 2010, por exemplo. Bem, esse trabalho pode me ajudar? Pode, porque esse trabalho vai discutir conceitos como inclusão social, integração social, pessoa com deficiência, enfim, ele vai me trazer um arcabouço teórico que pode ser útil ao meu trabalho, mesmo que eu precise deixar uma parte daquele artigo de lado, né? Porque ele não vai me ajudar necessariamente naquilo que eu estou pensando. Então, eu posso ter... As leituras, elas têm que sempre ser pensadas nisso, porque senão a gente vai acabar se perdendo, de fato, com esses elementos, né? Fazer fichamento pode ser uma dica útil, né? O que pode ajudar também, Mayara, é você, quando pesquisar os artigos, principalmente leia o resumo, que ele é o menorzinho, lê, vê se tem alguma das temáticas que você busca. Se não tiver, vai só nas referências do trabalho. E aí dá uma olhada nas referências, vê o que é que a pessoa citou, vê alguma coisa que você poderia aproveitar e já anota.
E aí, sobre o seu tema, só outra sugestão, depois que você fizer as leituras e tudo, talvez você poderia até verificar se falaria sobre essa inclusão da pessoa com deficiência no ensino remoto, por exemplo, na visão dos professores, os desafios dos professores para fazer essa inclusão, né, e já que a gente observa que agora, esse período de pandemia, os professores tiveram que, como estão falando bastante, trocar o pneu com o carro andando. Então, não foram treinados especificamente nem para o público que não tem deficiência, quanto mais aqueles que têm deficiência. Assim como também poderia ser o olhar dos estudantes, né? Então, enfim, outros vieses aí também podem ser levados em consideração para mais de uma pesquisa, até mesmo. Uhum. Porque você pode ter muitos problemas e desdobramentos dessa investigação, Mayara, por exemplo. Alguma outra coisa, Mayara? Alguma outra dúvida em torno disso? Diz aí, Harrison. No momento, não. Obrigada. Só uma última dica, por exemplo, que pode ajudar. Eu não sei em qual grau vai delimitar o trabalho, mas seria interessante definir também um grupo de pessoa com deficiência, um grupo de deficiência a ser objeto do teu trabalho, porque imagine o seguinte, se eu tenho alunos autistas, eles podem ter uma dificuldade muito específica, diferente de uma pessoa que tem deficiência física. Então, por exemplo, uma pessoa ela é cadeirante, mas ela tem as suas faculdades mentais completamente normais, igual a qualquer outra pessoa. Tem um grupo de outras pessoas com deficiência que podem ter um grau diferente. Então, por exemplo, quando você vai tratar a pessoa com deficiência de forma muito ampla, você pode estar tratando de dificuldades que são muito específicas ao mesmo tempo. Então, se delimitar um grupo específico, até um tipo de deficiência específica, seria interessante para o teu trabalho. Aí vai depender de como você vai situar, tá bom? É algo para você sentar depois, pensar com calma, ver direitinho. Mas aí seria uma dica interessante, restringir esse universo de deficiência a ser explorado. Ok, professor. Muito obrigada por essa dica. Eu vou, inclusive, acolher. Essa questão aí do tipo de deficiência, por exemplo, do grupo, né, que você está se propondo a estudar, pode ser algo bem interessante mesmo. E aí, quem mais? Priscila, Isadora, Arthur e Vitor. Boa noite, pessoal. Professor Cristóvão, eu achei conveniente usar das nossas leituras do Cartografia Jurídica e trazer para cá, já para facilitar o recorte. E aí, eu iniciei ao assistir a live da professora Ana Larissa com o professor Hector sobre decolonialidade e eu achei muito massa utilizar aquele documento que eu já venho lendo, já venho tendo contato que é a Carta Mandinga e usar como título do projeto, né, como temática, a fim de estudar esse processo de ausência, né, de lacuna que se construiu da cultura africana à luz dos próprios direitos humanos. E aí eu ainda não fiz o corte preciso, mas é nessa linha, pensar a Carta Mandinga como instrumento que prova que existe essa lacuna e entender como foi que isso aconteceu no decorrer da história. Essa questão é bastante interessante mesmo, Vitor. Só que aí, de fato, precisa pensar um pouco mais sobre ela para poder conseguir dar uma direção mais clara, mais objetiva àquilo que você está se propondo a estudar sobre a Carta Mandinga, né? Então, é possível a gente pensar em outros sistemas de proteção à dignidade humana, por exemplo, que não sejam sistemas criados nos países europeus, por exemplo, que não faça parte do conjunto de documentos que a gente chama de direitos humanos hoje, né? Ou seja, procurar em outras culturas, por exemplo, nesse reino da África, como é que
eles pensavam a dignidade humana e quais normas, regras sociais foram elaboradas conforme a visão de mundo desses povos, que se assemelha ao que a gente entende como direitos humanos hoje, né? As nossas relações. Tá? Então, é só conseguir fazer uma delimitação. E aí, essa questão que tu está tratando de lacuna, por exemplo, só para a gente refletir um pouco sobre ela. Quando tu fala assim em lacuna, tu está mais especificamente querendo se referir a quê? A, por exemplo, ao nosso desconhecimento acerca desses documentos, a ausência de integração desses documentos ao que a gente chama de direitos humanos. Como é que tu percebe essa questão de lacuna? Tu tá se referindo? Pois é, professor. Assim, tanto eu penso em reconhecer que existe essa falta, tanto historiográfica, a gente não tem contato com esse documento e tudo que veio a partir dele, o quanto ele não é utilizado, o quanto ele não é aproveitado, que inclusive eu acho que seria uma boa esse recorte em relação ao próprio estudo, a própria ontologia que nos é dada na própria graduação de Direito, que foi algo que a gente discutiu quando eu expus ela no GEDUF, que é justamente esse processo de que a gente tem ainda um direito humano pensado à luz da Constituição Europeia, ainda de um direito romano. E aí, pensar essa ausência que tem ainda hoje, a gente não vê em nenhum momento na graduação essa carta sendo exposta e tendo ela como um documento válido e de vanguarda. E o outro processo seria a permanência dessa lacuna, como talvez um projeto necropolítico da própria cultura africana ainda hoje. Seriam mais ou menos esses três. E aí é algo que, diante das leituras que eu tenho programado, até a próxima semana eu consegui escolher qual, já para ter algo mais encaminhado. Porque aí seriam 3 projetos, na verdade, né? Porque são 3 problemas, e aí quando você juntar os 3, tá lá o seu TCC no final do curso já tá pronto, né? Já tá se encaminhando para isso, aí já vai tá pronto lá, portanto, né? Porque, vejam, eu posso tensionar isso, como você está mencionando, de diversos modos, inclusive perguntando se a Carta Mandinga, ela traz regras do que a gente chama de direitos humanos, por exemplo. E aí eu precisaria definir qual é o parâmetro de análise, né? Quais são os documentos com os quais eu estou comparando e qual é o elemento de identidade e de distinção que eu encontro nesses documentos, por exemplo, né? Essa questão da desinformação, né, da historiografia e da geografia, né, africana, por exemplo, que nos é tida como não discutida. Então, quando a gente vai discutir sistemas jurídicos, a gente nunca parte para discutir o sistema dos países africanos, por exemplo, apesar de esses sistemas não terem influenciado de maneira direta o modo como nós nos organizamos politicamente e juridicamente aqui, né, seria interessante a gente fazer estudos para fazer essas comparações, tá? Então, pensa melhor sobre ele, né, pensa nessas delimitações que tu já se propôs aí, na verdade, nessas 3, e aí quando tu for responder lá no Classroom, opta por um deles aí para a gente levar e construindo os outros elementos do projeto em cima deles. Combinado. Eu, particularmente, estou tendendo a pensar nessa lacuna historiográfica mesmo. Acho que ainda sou calouro, não quero me arriscar muito, entrar nos códigos e coisas assim, não. Bem, então vamos lá. Isadora propôs aqui colocou no chat aqui uma questão, né, sobre a segurança jurídica dos contratos em tempo de crise, né? E aí, já vou dizendo como tu está se referindo, querendo se referir à crise, como essas questões da pandemia, por exemplo, Isadora, isso aí já pode estar dentro do próprio tema, né? Já pode ser usado para delimitá-lo. Eu não estou querendo falar sobre qualquer crise, né? Eu estou querendo falar de uma crise sanitária
e refere-se à pandemia aí da Covid-19. Então, isso pode ser especificado, né? A segurança jurídica dos contratos em tempos de Covid-19, pandemia, enfim, porque isso fica mais organizado. E uma coisa que eu ia pensar contigo é o seguinte: a gente já tem lá dentro do direito civil alguns princípios que relativizam as normas contratuais para essas questões de crise, né, para esses momentos de crise aí, portanto, né, poderia ainda pensar sobre a implicação, né, desse princípio rebus sixtantibus, né, falando aqui os termos latinescos do direito, né, e aí se a gente poderia incluir isso daí na aplicação desse princípio em momentos como esse, né, quais os impactos, enfim. E aí seria interessante, como o Harrison está chamando a atenção, também pensar qual é o tipo de contrato que eu estou falando, né? Eu estou falando de um tipo específico de contrato, é bom que seja, né? Não sei, Leão, nas relações, que pelo menos eu precisaria fazer uma separação de 3 tipos de contrato, tá? Para delimitar isso aí. Contratos de consumo, né? Então, são os contratos em que você tem um fornecedor e um consumidor na ponta. Os contratos empresariais, e aí você tem contratos que são firmados entre 2 pessoas que exercem atividade empresarial, e os contratos civis, que são aqueles contratos feitos entre 2 particulares, que não são nem, naquele momento, né, nem exercem atividade empresarial e também não são consumidores, né, são pessoas civis, né, são pessoas em relações que essa questão do consumo ou da atividade empresarial não entram. Eu acho que precisaria, por exemplo, seria interessante que o seu tema ele já expusesse sobre qual tipo de contrato eu estou tentando falar. Pelo menos desses 3 aqui, né? Escolher um desses 3. A não ser que você queira falar de um outro contrato, né? Mais específico ainda. Mas eu acho que esses 3 que eu estou mencionando são os 3 grandes grupos, digamos assim, que vai abranger a maioria dos contratos dentro do sistema jurídico. Contrato de trabalho, como o Harrison está tratando, né? Contratos administrativos, enfim, aí as possibilidades elas são inúmeras, tá? E aí poderia se pensar a partir disso, tá bem? Para que a questão seja isso. Mas quando você pensou na segurança jurídica dos contratos nesse período de crise, qual é o problema que tu vislumbra? Qual seria a questão, digamos assim, em torno desse tema que tu acha que mereceria uma investigação? Contrato de locação, né? Pode pensar num contrato específico. Só para a gente pensar um pouco sobre isso, Isadora. Inclusive, eu coloquei um link aí para a Isadora, que é um artigo do professor Bruno Miragem, que ele trata exatamente sobre uma nota técnica a respeito da repercussão da pandemia nos contratos e na responsabilidade civil. Então, ele fala sobre contrato também relacionado à aviação. Então, tivemos problemas com viagens, plano de saúde, então tem diversos contratos. Por exemplo, se é uma investigação, Isadora, sobre os impactos da pandemia nos contratos, né? E aí você especificaria qual é o contrato, né? Contrato de trabalho, contrato de locação, contrato de consumo, que poderia ser os contratos de serviço, por exemplo. Eu acho que você vai ter que delimitar para um tipo específico de contrato, porque senão vai ficar um mundo muito grande, né? Contrato de consumo. Além do contrato de consumo, eu tenho na prestação de serviço específico, por exemplo, né? Ou na aquisição de um produto também específico, entendeu? Então, teria que fazer uma delimitação, porque você já tem aí uma delimitação temática muito boa, tá? Agora, e uma delimitação temática e temporal, né? Porque a gente está falando da pandemia, a gente está falando de um período específico. Agora só falta essa delimitação do tipo, né? Qual o tipo de contrato, né? Que a pergunta, o problema pode ser justamente esse, né? Que você está levantando aí, quais os impactos da pandemia nesse tipo de contrato. Então veja que o que eu vou buscar é tentar aferir quais foram os impactos que
a pandemia provocou no cumprimento desses contratos. Que necessariamente não sei se seria preciso falar, pelo menos no tema, sobre a segurança jurídica, no caso, né? Talvez, não sei, pudesse ser um outro termo que pudesse vir no tema, que não a segurança jurídica, né? Que seria mais específico dentro dessa ideia. Eu acho que a própria ideia mesmo não só de impacto, mas de repercussões. Quais são essas repercussões, por exemplo, nos contratos? Eu não sei se é seu interesse, Isadora, mas nos planos de saúde, que houve um maior problema logo no começo da pandemia, porque se recusavam a fazer testes e queriam cobrar caríssimo pelos testes para a Covid. E até hoje ainda está acontecendo muitos problemas relacionados aos contratos de plano de saúde, porque alguns quiseram aumentar muito os custos devido à pandemia, enfim. Isso com relação aos contratos de saúde, Isadora, isso é bastante interessante. Eu tenho uma orientanda que está fazendo TCC que estuda justamente isso, esses contratos de plano de saúde em relação a outras questões, né? Não em relação à pandemia, mas com relação também a esses limites contratuais, né? Das obrigações que surgem em função do contrato de saúde. Porque veja como é interessante isso. Dependendo do tipo de contrato que eu estou falando, né, eu tenho maior ou menor ingerência do Estado no cumprimento desse contrato, no surgimento das obrigações, né? Então, acho que seria interessante delimitar, porque o tipo de contrato, nesse caso, ele vai ser muito importante. Tá? Ficou pensando sobre isso? Não sei se ela se interessa, e puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas se você quiser também verificar os contratos de crédito. Houve também, por exemplo, logo no início houve um meio que suspensão dos créditos consignados para aposentados, já para poder frear a possível crise para idosos, principalmente que são hipervulneráveis. Agora eles estão começando já a liberar margem, já estão empurrando o contrato de crédito consignado, e aí já tem idosos que estão buscando, por quê? Muitos deles é quem mantém a família, que já perderam emprego e tudo mais, então aposentados ou pensionistas que mantêm. Então, a pandemia também movimentou bastante esse setor contratual. Não sei se é seu interesse, mas aí, outra ideia. Que aí já é uma delimitação bem interessante, né? Pensar os contratos desses hipervulneráveis, né? Eu já tenho uma delimitação do grupo de pessoas, além de especificar o tipo de contrato, nesse caso aí, um contrato de empréstimo, não um contrato bancário aí no caso. Tá? Mas aí depois, Isadora, você vai poder aí escolher com quem dos três você quer ficar. Tá? A Ana Larissa está fazendo aí a propaganda dela, aqui não é o The Voice, mas você depois escolhe aí quem vai ser o seu técnico. Tá bom? Todos viraram a cadeira. Mas vamos lá. Tá todo mundo interessado no seu tema. O que eu ia falar? Sim, Isadora, você tem mais alguma... Esclareceu, te ajudou? Ficou com alguma dúvida aí ainda sobre essa questão da especificação do tema e do problema? Vamos então agora, temos ainda Priscila e Arthur. Né? Arthur já havia falado aqui em cima no chat, não foi? Teve algumas questões. Podemos pegar então o exemplo de Arthur aí para pensarmos sobre ele. Bem, Arthur pensou sobre as coalizões governamentais. Muito bem. Quando você fala sobre isso, Arthur, sobre coalizões governamentais, mais especificamente, assim, dentro dessas questões, o que é que vem à tua cabeça? Que te interessa sobre isso? Eu estava pensando em relação ao Poder Executivo e Legislativo. Qual seria a relação desses dois, pelo menos nesse momento de pandemia, como era que está se dando a relação, se há alguma instabilidade ou não, a respeito de ações governamentais que estejam ligados à própria pandemia do coronavírus. Se eles estão em discordância, se estão concordando, se há muita instabilidade ou não nessas relações. A respeito disso. Entendi. Muito bom. Bem interessante aí.
Então, o que, na verdade, tu quer enxergar é essa relação, né, entre o executivo e o judiciário, não, né, o legislativo, para entender essas políticas públicas voltadas ao enfrentamento da pandemia, né? Você já tem aí uma delimitação sobre esse tema, né? E aí poderia ser, pensando um pouco sobre o que Isadora propôs, né, ou seja, dos impactos né, dos efeitos da pandemia no caso, para os contratos, essas mesmas questões poderiam ser trazidas aqui. Mas o que eu estou pensando agora é que talvez você pudesse pensar sobre a relação, né, a importância, por exemplo, ou como acontece o enfrentamento de crises com essa coalizão, né, que são os acordos que precisam ser feitos aí entre o executivo e o judiciário. Poderia ser, por exemplo, a importância delas ou como elas impactam, né, nesse caso, sobre esses elementos. É bastante interessante. Só precisaria pensar um pouco melhor sobre como ocorrerá essa delimitação. Porque, primeiro, vamos pensar algumas coisas, né? Quando a gente pensa em coalizão, a gente está pensando no sistema que faz parte dessa organização do Estado, né? Então, o executivo, ele não decide sozinho, né, as questões, porque, apesar de ele controlar a execução do orçamento, esse orçamento precisa ser aprovado pelo legislativo. Então, o executivo precisa fazer acordos com o legislativo para que o orçamento X ou Y seja aprovado para isso ou para aquilo outro. Só que depois de aprovado aquele orçamento, o valor ele não é executado pelo próprio legislativo, que foi quem o aprovou. Ele é executado pelo executivo. Então você tem várias possibilidades de desencontro. É possível que o executivo precise de X reais para executar uma atividade e esses X não sejam aprovados pelo legislativo. É possível que esse X seja aprovado pelo legislativo, mas não seja utilizado de maneira adequada pelo executivo. Então, há várias questões aí que podem ser pensadas sobre esses elementos. O que vocês pensaram aí sobre isso, Larissa e Harrison? Eu estava pensando... Que pode ajudar... Eu estava pensando aqui um tema que poderia ser explorado, né? No caso, uma delimitação específica. Por exemplo, se trata de repercussões dessas coalizões governamentais ou até mesmo da relação entre executivo e legislativo para a formulação de política pública emergencial. E aí poderiam ser políticas públicas aí direcionadas para uma área específica, por exemplo, para a área da saúde, então para o enfrentamento direto de uma crise como foi agora na pandemia, que era uma crise primeiramente de saúde e que tem ali suas repercussões econômicas também. Então, quais seriam as repercussões para a formulação de políticas públicas na área da saúde, um exemplo, ou para a área econômica? E aí poderia ser explorado a questão do auxílio emergencial, que teve um embate realmente muito grande entre legislativo e executivo para definir ali uma duração, um valor, como seria aplicado. Então, fazer esse direcionamento do que exatamente vai ser analisado no contexto de crise, acredito que ajuda bastante para definir ali um problema de trabalho. Outra coisa que eu coloquei até aqui no chat, né? O trabalho pode-se também fazer uma análise de competências, como o que é que cabe ao legislativo em um momento de crise, ou o que é que cabe ao executivo, como é que eu vou ponderar a relação entre os dois. Então, aí faz uma análise do que prevê na Constituição para um, para o outro, o que se verificou nesse contexto específico, que você vai estudar, da pandemia, como foi a relação, entende? Daria para fazer, nesse caso, um estudo de caso mesmo, a respeito desse problema. Então, assim, tem várias alternativas que você pode traçar. Eu acho que essa ideia que o Harrison está falando do estudo de caso, acho que casaria bem, né? Esse estudo de caso aí, Arthur, sobre isso. Porque, veja, nós temos na Constituição
o delineamento do modelo para a formação de políticas públicas, né? Então, há um estabelecimento na Constituição de competências, de quem formula, de quem aprova, de quem executa, né? Então, você tem esse delineamento, seria o que Harrison falou aí das competências, né? Só que essas competências, elas não podem ser exercidas de maneira isolada, né? Ela tem que ser integrada, né? Como eu já mencionei, tem que haver essa articulação. Então, uma coisa que poderia ser feita é comparar o modelo, né, que está previsto na Constituição de articulação para a elaboração de políticas públicas com o que aconteceu na prática, né, com o que está acontecendo agora. Se esse modelo que a Constituição estabelece, ele é bom, ele é adequado, ele consegue atingir a finalidade para a qual ele foi elaborado, como ele pode melhorar, quais são os ajustes que podem ser feitos, os pontos fracos e fortes, né? Eu acho que poderia ser pensado nisso. Uma questão aí em que você estabelecesse um problema que analisasse esses elementos. Eu ouvindo o Harrison, né, sobre a ideia que ele deu em relação ao auxílio emergencial, eu acho que seria um recorte perfeito. Não sei se é algo que é de teu interesse, Arthur, mas eu acredito que seria, assim, um recorte para um estudo de caso excelente, porque você poderia discutir até algo que já foi proposto por parte, né, alguns deputados, como a ideia de renda mínima, que seria uma política pública de se instalar, né, no país, essa ideia, que foi o que, exato, Harrison, Eduardo Suplicy, que ele é quem sempre defende essa ideia de uma renda básica, né? E todas as dificuldades que foram, né? Porque inicialmente o executivo tinha a ideia de um valor X, que era menor, aí o legislativo foi bater de frente para aumentar, porque não tinha condições da pessoa conseguir sobreviver com aquele valor, então há bastante debate, assim, eu acredito que isso seria um recorte bem interessante e que poderia se discutir bastante essa questão da competência. Até que ponto, como que esse embate, né, dos dois, cada um dentro da sua competência, como que repercutiu na população em relação a essa questão do auxílio? Eu ia falar sobre isso, né, que essa ideia de renda mínima já foi discutida no direito, né, em outros momentos, quando se trata da chamada, existe, né, alguns entendimentos de aplicação desse mínimo existencial, produzindo efeitos aí nas relações entre as pessoas, né? Um grande exemplo que a gente tem é o bem de família, né? Uma forma de você proteger esse mínimo existencial das pessoas, portanto, tá? Então veja, Arthur, que tem muita coisa, né? O negócio aí tem muita coisa aí, tá? Tchau, Vitor. Nem esperou. Tchau. Então é isso, Arthur. Então, é pensar um pouco sobre como delimitar isso, como deixar esse né, o tema um pouco mais redondo, assim, para você conseguir fazer uma pergunta que seja capaz de ser respondida dentro de um estudo científico, né? E aí você pode fazer várias abordagens, desde a abordagem das dinâmicas políticas para que os acordos e as coalizões sejam feitas, quando você pode fazer uma discussão da própria dinâmica das coalizões, né? Se é uma boa estratégia ou não, você ter essas discussões sempre que você tiver uma crise sanitária emergencial, por exemplo. Sim, então vamos lá, Priscila. Violência doméstica na pandemia, né? Pode ser pensando, né, uma articulação disso com o que a gente já falou, para o que a Daniele disse, né, do que ela se propõe a estudar, pode ser também uma discussão sobre as causas, por exemplo, sobre os efeitos, né, sobre os porquês, digamos assim, dessa questão da violência doméstica, né? Pode ser sobre um tipo específico de violência, né? Então, por que é que durante a pandemia, né, se aumentou mais uma violência do tipo X do que do tipo Y, por exemplo, né? Também é possível fazer recortes aí de classe, de gênero também, quando se pensa nessa questão da violência, tá? Até mesmo estudo de caso, não é? Assim,
não de casos, Um estudo de campo. um estudo de campo, não uma pesquisa de campo, por Mas exemplo, numa delegacia, de campo. Uhum. Né, por exemplo, a delegacia da mulher em Crato, em Juazeiro, enfim, desse período de pandemia, quais foram as principais causas? Houve diferença em relação ao período anterior, né, o que potencializou e tal? Pode ser também uma ideia, assim, né? É uma boa ideia, né? Pode comparar os anos de 2018 e 2019, por exemplo, para poder mostrar que houve ou não alguma evolução. Zé Harrison. Isso. Até mesmo das causas, né? Também analisar o enfrentamento. Se teve alguma ação específica do Estado, atuação de um ente público para lidar com esse problema nesse contexto específico. Então, houve alguma modificação nos instrumentos que estavam à disposição das mulheres para lidar com esses casos? Havia algum entendimento não, porque ainda é muito cedo para colocar dessa forma, mas se verificou alguma decisão diferente, alguma inovação no judiciário para tratar dessa questão do afastamento, das agressões, de comunidade, de como dar o suporte para a mulher nesse tempo de pandemia. Poderia ser também uma outra vertente a ser explorada. As medidas de combate, né, que poderiam ser pensadas nesse período de pandemia, portanto, né? Bem, todo mundo aí, eu não sei, Maiara, tu estuda Direito também? Professor, estudo sim, eu estou no 7º semestre. Ah, tá. Beleza. E Arthur também, né? Eu acho que sim. Vou tomar como sim. Então, todo mundo já tem temas aí, por exemplo, e assuntos que vão levar, se vocês quiserem, por exemplo, para o TCC, né? Então, as pesquisas em torno dessas questões, dessas discussões, elas podem ser contínuas, né? Até a elaboração do TCC ao final do curso. Que essa é a dinâmica que deveria ser adotada, né? Sim, que os alunos começassem, durante todo o curso da graduação, estudando, pesquisando temas, né? Para que esses aprofundamentos sejam feitos até culminar na elaboração da monografia, né? Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui, de pensar na elaboração de um projeto, por exemplo, é um exercício que vocês devem assumir e tentar repeti-lo várias vezes, né? Sempre delimitando mais, sempre organizando melhor as ideias, até que, quando chegar a hora de fazer a monografia, vocês não cheguem, como muitos alunos chegam, coitados, na verdade, né? Sem nunca ter escrito nada, nunca escreveu um artigo, não sabe nem o que é um projeto, e aí você fica numa hora em que você é super exigido para elaborar uma coisa, fazer um produto que vai ser essencial para sua aprovação, você não teve experiências anteriores em exercitar essa atividade. Então, por isso que os temas de vocês são tão interessantes, que eu acho que seria possível, recortando eles cada vez mais, pensar em levá-los, inclusive, até a elaboração dos TCCs de vocês, por exemplo. Tá? Bem, eu acho que eram essas as questões que a gente tinha para tratar hoje, né, a partir das demandas de vocês e fazendo explicações e construindo de maneira conjunta esses elementos. Então, só para recapitular, a gente vai colocar lá no Classroom uma atividade, como aquela que a gente colocou anteriormente, então vocês abrem, vai abrir um documento, e aí vocês vão preenchendo com o tema e o problema que vocês vão refletir a partir das considerações que nós fizemos até agora, tá? E aí, a partir daí, a gente vai fazendo comentários nas respostas das atividades que vocês forem fazendo. Do mesmo jeito, vocês vão assistir uma outra aula gravada, né, que vai tratar sobre outros elementos do projeto, objetivo, justificativa. E aí vocês vão tentar fazer esse mesmo exercício. Já com o tema e com um problema delimitado, vocês vão agora tentar elaborar uma justificativa para essa pesquisa e objetivos para essa pesquisa também, certo? Então, a dinâmica vai ser sempre essa. Assiste a aula gravada, elabora, né, exercita, tenta elaborar alguma coisa em torno daquilo, depois a gente tem uma aula ao vivo, né, a gente se encontra aqui e vai tirando as dúvidas, acertando as questões que vocês tenham em torno desses elementos, até que ao final a gente tenha um projeto de pesquisa.
tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida em torno desses elementos do... Pronto, então a dinâmica vai ser essa, tá, pessoal? Quer concluir com alguma coisa aí, Larissa e Harrison? Não, basicamente é só reforçar para a interação, né? A gente está ali acompanhando sempre o Google Classroom. Então, sempre que vocês comentam alguma coisa, a gente é notificado, é como um WhatsApp em grupo, tá bom? Então, vocês podem comentar qualquer dúvida por lá, que a gente vai conversar com vocês, tá bem? E se continuar, os temas são excelentes, né? Já tem um bom caminho aí a ser percorrido. E se restarem dúvidas, né, depois do que a gente discutiu aqui, escrevam lá no chat, né, lá no Classroom, quais são as dúvidas e tal, e a gente vai, à medida do possível, esclarecendo elas, tentando organizar a canha, e não fiquem com medo, achando que você já tem que ter uma coisa pronta, essa experiência de construir de maneira conjunta, bem passo a passo. Sim, Dani, para falar. Eu acredito que não vai ser o meu caso para esse, mas a título de outros projetos. Mas quem vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de campo, numa delegacia da mulher, em média, precisa analisar quantos inquéritos? Aí o universo da análise vai depender daquilo que você estabelecer, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o exemplo último aqui da pesquisa de Priscila. Vou imaginar que ela quer discutir a violência da mulher no ano de 2019, na cidade de Crato, verificando se houve ou não aumento em relação a 2018. Então, nesse caso aí, ela vai ter que contabilizar todos os inquéritos, né, de 2019 e de 2018. Agora, imaginemos que ela quer verificar, nesse âmbito de 2019, por exemplo, que foi o âmbito da pandemia, quais foram os elementos ou os fatores mais recorrentes para a violência contra a mulher. É possível que lá no inquérito, por exemplo, no boletim de ocorrência, a mulher diga que o cara estava bêbado, que ele estava usando drogas, que ele era muito ciumento, enfim, ela, na narrativa, ela apresente razões ou justificativas para a prática da violência, por exemplo. Aí ela vai precisar, nesse caso, primeiro, né, delimitar o ano, né, 2019, aí ela vai ter que ver quantos inquéritos tem em 2019, né? Então ela descobriu que foram 100 inquéritos em 2019. Ela vai ter que ler todos esses inquéritos? Não, mas ela vai ter que estabelecer uma margem, né? Imagine aí que ela vai pegar, sei lá, 20 inquéritos, né, 20% daquela amostra e analisar, e a partir daí fazer uma projeção para o todo. Só que aí, no momento que ela for fazer essa seleção, ela tem que ter cuidado, porque ela não pode escolher inquéritos apenas que vieram durante a semana, porque os fatores do fim de semana e da semana podem ser diferentes. Ela não pode pegar inquéritos só de um período do ano, tá? Ela vai pegar todos os inquéritos todos do mês de janeiro. Então, você não vai ter um retrato fiel do ano todo, né? Então, ela não precisa analisar todos os inquéritos, mas é bom que ela analise inquéritos da maior diversidade possível. Inquéritos que foram feitos, boletim de ocorrência, né? Durante os dias de semanas distintos, que peguem final de semana e peguem a semana. Ou então ela já pode até delimitar isso, né? Somente os boletins de ocorrência que foram feitos no sábado e domingo. Pronto. Ela já pode fazer essa delimitação temporal, por exemplo, né? Então é só para isso, né? Então você não precisa pegar todos, tá? Você precisa estabelecer um limite, né? Uma porcentagem, na verdade, dentro do universo. Mas ela precisa conhecer o universo, né? Ela precisa saber se em 2019 foram 100, 200, 300 inquéritos, porque dependendo da quantidade do todo, é que ela vai definir essa amostra, né? Que a gente chama de amostra nesse caso. E aí, na metodologia, ela vai explicar como foi que ela fez essa escolha e por que ela escolheu esses e não outros, né? Isso vai estar muito ligado ao próprio tema, por exemplo. Cristóvão, uma coisa que a gente pode fazer relacionada ao tempo também seriam selecionar momentos.
Então, por exemplo, assim, pode-se assumir que, fora do tempo de pandemia, nós vamos ter algo rotineiro, vamos colocar assim, entre aspas, né? Então, aquelas causas que já é de um certo conhecimento geral, né, que acontecem. Então, um inquérito, outro seria um caso muito específico. Mas, por exemplo, a gente poderia separar por momentos, verificar 2 meses antes da pandemia, 2 meses durante o período que estava iniciando ali no começo do lockdown, ou um mês específico, e outro em um período onde já estivesse num grau de restrição. Então, por exemplo, se eu pego o Juazeiro, quando foi que começou efetivamente o lockdown, que fechou tudo? Então, ali eu já teria um momento. Aí, 2 meses a partir dali, depois que já tínhamos um período de convívio maior, então, houve alguma alteração desses inquéritos analisados nesse período para aqueles inquéritos do início da pandemia? Então, não precisaria analisar tudo, como você bem colocou. Mas se eu separar os momentos que interessam para a minha pesquisa, então, se eu traçar ali um antes da pandemia, ou seja, em um contexto normal, né, típico, e aí, início da pandemia, quando eu estou entrando em um período atípico, e já naquele período onde ele está mais consolidado, onde a pandemia já tem um tempo, nós já temos um maior período de restrição, de lockdown. Então, eu posso analisar essas diferentes etapas para, a partir daí, também fazer até uma comparação. Se surgiram elementos novos, se teve alguma modificação, enfim, algo desse tipo, que reduz a margem, a amostra, né, de análise e te dá uma visão de tempos diferentes. E aí, esse mesmo esquema que a gente está falando para esses inquéritos, Dani, você vai tentar reproduzir se você tiver outro campo de amostragem, né? Imagine aí que eu quero saber, na verdade, é das próprias mulheres, né? Quero entrevistar essas mulheres, entender delas a percepção do motivo. Eu não quero ler o boletim de ocorrência, eu quero perguntar para elas, entendeu? Aí eu vou também tentar selecionar desse mesmo modo, tá? Selecionando a quantidade, tá bem? Tem uma pergunta aqui da Priscila, ela coloca sim, Já tem uma pesquisa realizada no ano de 2018 na Delegacia de Juazeiro do Norte. BO. Tipos de violência contra a mulher. No caso, eu poderia usar? Assim, depende. Depende do que é que você quer analisar, né? Então, por exemplo, se é um contexto da pandemia, para esse exemplo que eu acabei de citar, para fins de comparação, se você já tem esses dados de 2018, ou seja, antes, né, do período pandêmico, até muito antes, dependendo da forma como você quer estudar isso, se você quer fazer uma comparação, daria para aproveitar. Se não, aí já não entraria o contexto pandêmico, porque 2018 está, inclusive, mais de um ano antes desse acontecimento. Isso, né? Então vai depender, na verdade, aí, Priscila, da tua pergunta, né? Qual é o problema da tua pesquisa para saber se você vai poder ou não usar essas informações. Então, se a pesquisa foi, houve aumento entre 2018 e 2019, aí você pode usar. Mas você não vai usar os inquéritos em si, né? O conteúdo deles. No caso, aí, os boletins de ocorrência. Você vai usar o quantitativo, né? As estatísticas, para comparar uma coisa com a outra. Outra coisa que você pode se perguntar aí nas comparações é dos tipos de violência. Quais eram os tipos de violência mais comuns em 2018 e quais foram os tipos mais comuns? Gente, a pandemia é em 2020, né? Que nós estamos agora, então não é 2019 não, é 2020, né? Então eu precisaria fazer essa comparação, né? Entre o período antes e depois. E pode ser feito, né? Essa comparação entre esses anos, por exemplo, né? Os tipos de violência, já que você fez, tá? Aí pode também refazer a pesquisa, né? Se você pesquisou os tipos de violência mais comuns em 2018, eu posso fazer os tipos de violência mais comuns agora em 2020, né? Mas aí você vai precisar ter acesso aos boletins de ocorrência todos de 2020 para poder fazer esse levantamento aí dos tipos de violência. Tá? Até mesmo aqueles que foram potencializados. Né? Já que você já tem um apanhado de 2018, poderia até focar naqueles que eram mais recorrentes, ver se permanecem, algum tipo. Outra coisa que poderia ser interessante ser feita, mas é outra coisa também, né? É verificar desses boletins de ocorrência, por exemplo, se houve alguma reincidência em 2020. Né? As mulheres que denunciaram em 2018, se elas voltaram
a realizar boletins de ocorrência contra os mesmos agressores ou outros agressores, né, em 2020. Poderia ser uma coisa interessante também para investigar o motivo, né, de que nós podemos, né, no senso comum, pensar que a mulher está, muitas vezes, algumas mulheres, engendrada nesse ciclo de violência, né? A violência acontece, há um arrefecimento dela, conciliação, e depois ela volta a acontecer, e sempre reproduzindo um ciclo como esse, por exemplo. Alguém mais? Bem, acho que não. E se tiverem, se lembrarem depois de alguma coisa, aí vocês têm lá o Classroom para fazer as perguntas e os questionamentos acerca das questões mais específicas que vocês têm. Tá bem? Bem, então eu acho que é isso, né? Ana Larissa e Harrison, tem mais alguma coisa? Não, só parabenizar, né, quem buscou já os temas de interesse e começaram a criar, né, ter as ideias aí, como começar a pesquisa. É isso aí. Pois é isso, então. Tchau para todo mundo, boa noite. Tchau, Até boa noite. daqui a 15 dias, eu acho. E tchau, tchau.